Um mês depois do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país tem 77 mortes e quase 3 mil infectados. No mundo, já são mais de 500 mil de casos. Os Estados Unidos são o país com mais doentes, à frente da China e da Itália. O grupo dos países mais ricos vai destinar 5 trilhões de dólares para o combate ao vírus. O número de pacientes graves em UTIs no estado de São Paulo aumenta mais de 40% em um dia. Goiás registra a primeira morte por Covid-19. Quase 300 policiais militares do Rio estão afastados por suspeita de contaminação. Jair Bolsonaro inclui lotéricas e igrejas na categoria de serviço essencial e permite celebração de cultos durante a quarentena. O Banco Central reduz a previsão do crescimento do PIB. O BC cortou de 2,2 para 0 a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto nesse ano. Câmara dos Deputados aprova a distribuição da merenda escolar às famílias de alunos da rede pública em todo o país durante a suspensão das aulas. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de narcoterrorismo. E oferecem recompensa de 15 milhões de dólares pela captura do líder da Venezuela. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo poderá ser usada para fazer com que idosos que estejam na rua voltem para casa durante a quarentena, que deve durar mais 12 dias. No estado de São Paulo, o número de pacientes internados em UTIs aumentou mais de 40%, isso apenas de ontem para hoje. 80 municípios com mais de 100 mil habitantes. O atendimento que já chegou com parada respiratória. A maestrina do coral paulistano, Naomi Munakata, de 64 anos, morreu hoje, vítima do novo coronavírus. Ela estava internada havia 10 dias na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, com insuficiência respiratória grave. Em nota, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo lamenta o falecimento da maestrina, que comandava o coral paulista desde 2014. No Rio de Janeiro, que agora registra 9 mortes e 421 casos confirmados de Covid-19, as Forças Armadas começaram a ajudar na desinfecção dos transportes públicos. Protegidos da cabeça aos pés. Também no Rio de Janeiro, quase 300 policiais militares foram afastados das ruas por suspeita de Covid-19. Os agentes denunciam a falta de medidas de proteção para evitar a propagação do novo coronavírus. Expondo os trabalhadores ao grande risco que é o vírus do coronavírus. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que está adquirindo o material necessário para garantir a segurança dos agentes, mas não disse quando esse material chegará. A Secretaria de Saúde da capital informou que está reforçando os estoques dos equipamentos de proteção para abastecer as unidades. A Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, disse que o posto de saúde mostrado em nossa reportagem estava passando por reparos que foram interrompidos diante dos últimos acontecimentos. Mesmo com a previsão do Banco Central de crescimento zero da economia brasileira neste ano, os mercados tiveram terceiro dia positivo na semana. O Ibovespa subiu mais de 3 pontos percentuais e o dólar fechou ligeiramente abaixo dos R$ 5. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu hoje uma ajuda de R$ 500 por mês a trabalhadores autônomos, informais e sem renda durante a crise gerada pelo novo coronavírus. Maia disse que o valor de R$200... que o cenário ainda pode piorar. Agora há pouco, em uma transmissão pela internet, o presidente Bolsonaro disse que autorizou o líder do governo na Câmara a negociar para que a ajuda emergencial aos trabalhadores informais seja de R$ 600 durante 3 meses. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou a categoria de atividades consideradas essenciais. E agora, igrejas e lotéricas podem funcionar durante a quarentena imposta para evitar a proliferação do novo coronavírus. Na saída da residência oficial, o presidente falou com o tema.
Um mês depois da confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, quase 3 mil pessoas estão com a doença. Com as novas mortes confirmadas em Santa Catarina e também em Goiás, todas as regiões do país já registraram vítimas do novo coronavírus, um total de 77. O número de... Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a China e também a Itália e se tornaram o país com o maior número de infectados pelo novo coronavírus. Só o estado de Nova York tem cerca de 7% de todos os casos confirmados no mundo. E nós vamos para lá falar ao vivo com a correspondente Patrícia Vasconcelos, que tem outras informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Raquel Nascimento. Boa noite a todos. Aqui nos Estados Unidos já são quase 83 mil casos confirmados e cerca de 1.200 mortes causadas pela Covid-19. O epicentro da doença é aqui em Nova York. Se o estado fosse um país, ele já ocuparia o 6º lugar no ranking mundial em número de contaminados. Só aqui no estado são 385 mortes. Os hospitais estão sobrecarregados, faltam equipamentos de segurança para os profissionais da saúde. Como em muitos países, boa parte dos Estados Unidos está em quarentena com o comércio fechado, comércio de atividades não essenciais. Para evitar os danos causados por essa paralisação das atividades, o G20 aprovou hoje um pacote trilionário de investimentos na economia global. Acompanhe agora na reportagem. Ontem, 13 pessoas morreram por complicações da Covid-19. O mundo ultrapassou hoje a marca de 500 mil de infectados pelo novo coronavírus. E 70% das quase 24 mil mortes estão concentradas no continente europeu. Eram 8 da noite quando os principais monumentos de Londres foram iluminados de azul. Os aplausos romperam o silêncio das ruas vazias. Cada vida conta. Na Itália, o país mais castigado pelo novo coronavírus, o número de mortos já passa de 8 mil. Da pandemia. Pela terceira vez. Veja em instantes, Secretaria Nacional do Consumidor recomenda que mensalidades escolares sejam renegociadas. A alta procura por vacina da gripe faz com que as doses acabem em postos de saúde de muitas cidades brasileiras. Você vai ver já já. Cuidados no elevador. Dê preferência às escadas, mas evite tocar o corrimão. Se o elevador estiver cheio, espere a próxima viagem. Use um lenço de papel para acionar os botões. Servidores públicos federais em trabalho remoto ou home office deixarão de receber uma série de benefícios adicionais no salário. Essa suspensão valerá enquanto durar o estado de emergência na saúde pública provocado pela crise do novo coronavírus. Com uma autodeclaração, sem a necessidade de atestado médico. Os Estados Unidos acusaram o líder venezuelano Nicolás Maduro de narcoterrorismo e ofereceram uma recompensa milionária pela captura dele. Veja daqui a pouco, idosos de áreas carentes do Rio de Janeiro são convidados a se hospedar em hotéis para evitar contaminação. Respiradores usados em animais poderão ajudar no tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus. Não perca, é já já. Facilite a higiene. Não use pulseiras, anéis ou relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. A crise provocada pela Covid-19 gerou um novo tipo de preocupação entre os brasileiros, o cuidado com a limpeza. A higienização adequada é capaz de reduzir os riscos de propagação da Covid-19, o vírus pode sobreviver por até 3 dias em alguns tipos de superfície. Sim, já sabemos da importância de higienizar as mãos. A epidemia do novo coronavírus paralisou algumas atividades econômicas, sim, mas turbinou outros setores. Principalmente aqueles que produzem itens essenciais para auxiliar no combate à Covid-19. Por ser um pouco mais flexível do que a indústria tradicional consegue ser.
Um navio de cruzeiro que estava atracado no porto do Recife havia 14 dias foi liberado hoje para seguir viagem. Um passageiro canadense que contraiu a doença morreu nesta madrugada. O navio Silver Shadow no Rio Grande do Norte. O governo federal restringiu hoje por 30 dias a entrada de estrangeiros no país por meio de portos para evitar mais contaminação. A alta procura pela imunização contra a gripe fez com que as doses acabassem em muitas cidades. Em Porto Alegre, quase 90% dos postos de saúde estão sem a vacina. Não há previsão de chegada de mais doses. O Ministério da Saúde informou que envia semanalmente novas remessas da vacina aos estados, que são os responsáveis pela distribuição aos municípios. A Câmara dos Deputados aprovou a distribuição da merenda escolar às famílias dos alunos da rede pública em todo o país. Essa iniciativa vale para o período de suspensão das aulas por causa da pandemia do novo coronavírus e deve beneficiar 42 milhões de brasileiros. Aí Franca me disparou, minha irmã me ajuda, meu cunhado que mora aqui me ajuda, e assim eu vou mantendo. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, recomendou que os contratos com instituições particulares de ensino sejam renegociados. Com a suspensão dos cursos presenciais durante a quarentena, uma escola de São Paulo reduziu o valor da mensalidade. Agora é assim, mais trabalho em casa. Judiciário, aí sim, com a ajuda de um advogado, para resolver conflitos. No Rio de Janeiro, idosos das regiões mais pobres foram convidados pela Prefeitura a se hospedar em hotéis. O objetivo é proteger essas pessoas que estão no grupo mais vulnerável ao novo coronavírus. O prefeito do Rio visitou nesse momento da nossa vida, né? Respiradores usados em animais poderão ajudar no tratamento de humanos contaminados com o novo coronavírus. O Conselho Federal de Medicina Veterinária já cadastrou mais de 100 ventiladores mecânicos que serão emprestados por clínicas de todo o país. Esta equipe usa o boneco de um gato para explicar como esse tipo de equipamento é crucial para evitar mortes. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o NEC.